Olá, querida criativa, seja bem-vinda a mais uma aulinha do nosso programa online de agulhas mágicas. Hoje vamos, e esta aula já estamos a entrar na nossa reta final, hoje vamos então entrar nos acabamentos do tricô. E a aula de hoje é dedicada especialmente às costuras. Normalmente não é uma parte que toda a gente goste, aliás, a maioria das pessoas não gosta desta parte de costurar no tricô, mas tenho a certeza que depois da aula de hoje tudo vai ficar muito mais simplificado. Há dois grandes tipos de costuras no tricô. As costuras laterais, que consistem em unir duas peças no seu extremo lateral, e existem as costuras no topo, ou seja, aquelas que vamos unir as duas peças, mas no topo, não na lateral, mas no topo. Exemplo disso, quando eu costuro um ombro, eu estou a fazer costuras de topo, porque vou unir uma peça, uma parte, e a outra parte, que é as costas, pela zona aqui do topo, não é? Da parte de cima da peça. Estou a falar de costuras laterais, por exemplo, quando costuro a minha manga, não é? Que vou unir as duas partes da peça. Quando eu costuro as laterais das camisolas, portanto, aí estou a falar de costuras laterais. Eu vou já de seguida demonstrar como fazer cada uma deste tipo de costuras. As costuras laterais, como eu já tive a oportunidade de falar quando falámos das orelhas, beneficiam muito se nós utilizarmos as bordas ou orelhas de costura. Porquê? Porque aqueles nozinhos vão nos facilitar imenso fazer as nossas costuras, vão permitir que nós obtenhamos uma costura perfeita, linear e invisível, e a querida criativa vai ver isso quando eu passar o vídeo demonstrativo, tutorial. E depois a técnica de costurar o topo das peças em tricô é também muito conhecida por grafting. Normalmente esta costura é feita após o remate, embora possa não ser, mas em regra é feita depois do remate, feito de malhas. Só que esta costura tem um grande inconveniente do meu ponto de vista. Fica muito espessa e até um pouco dura, o que pode causar algum desconforto ao vestir, principalmente para pessoas que tenham pele mais sensível. Eu vou já demonstrar estas duas formas de costurar, as costuras laterais e a costura no topo, o grafting, e depois volto para lhe falar das outras duas formas de costura que eu vou abordar hoje na nossa aula. Então vamos passar ao primeiro tutorial. E é chegado o momento de demonstrar como fazer as costuras laterais invisíveis, aquelas que nos permitem costurar duas peças do nosso tricô na lateral, portanto nesta zona aqui, de forma completamente invisível do lado direito. Quem olha pensa ou parece que realmente não há qualquer costura. Como fazer isso? Um requisito imprescindível ou muito importante para conseguirmos esse tipo de costura é utilizarmos as chamadas orelhas de costura, que eu já tive a oportunidade de mostrar aqui em aula anterior. E porquê que é tão importante? Porque cada nozinho vai nos facilitar a localização onde vamos passar a nossa agulha. Nós vamos costurar pelo lado direito do tricô, já vou demonstrar como fazer, mas agora gostava só que vissem porque é que esta orelha é tão importante e nos ajuda tanto. Esta malha que vocês veem aqui, estes V's, é a primeira malha do meu trabalho e a minha costura vai passar neste sítio onde eu tenho a minha agulha. Portanto, esta malha que vocês veem aqui, do lado direito da minha agulha, vai casar, digamos assim, na perfeição com esta primeira malha deste lado, que é esta. Estão a ver? Porque a minha agulha aqui vai passar neste sítio, ou seja, a minha agulha vai passar entre a malha de orelha e a primeira malha completa do meu trabalho. Então, se repararem, eu tenho sempre dois fios que eu tenho de apanhar. Estão a ver? Aqui os dois fios que eu tenho que apanhar. Apanho este,
apanho este. Eu estou a demonstrar exatamente como inserir a agulha. Apanho este. E atenção que nós devemos sempre apanhar as nossas malhas sempre nesta linha. Porque se nós, por acaso, apanharmos aqui, nós depois não vamos ter a costura certinha, tá bem? Porque o que define a costura certinha e invisível é realmente ela seguir a mesma linha sempre para que esta malha fique completamente unida à outra e dê a sensação de que não há costura. Então eu vou demonstrar como fazer. Em regra, devemos utilizar a pontinha de fio que nos sobra da montagem ou do remate. Neste caso, como eu estou a demonstrar em amostras e são muito pequeninas, eu vou utilizar um fio normal que cortei e vou ficcionar que esse fio está aqui na extremidade. Portanto, vou inserir o fio aqui, tal e qual como se fosse esta ponta, está bem? Portanto, vou inserir aqui o fio e vou demonstrar o passo a passo de como costurar. Estas pontinhas depois rematamos a seguir, está bem? Então tenho aqui o meu primeiro fio. O que é que eu vou fazer? Atenção para costurarmos o trabalho com a mesma inclinação, está bem? Então eu vou aqui ao meu primeiro, ao lado da outra peça e vou introduzir a minha agulha. Vou introduzir a minha agulha logo após a malha completa. A malha completa é esta, portanto eu vou ter de introduzir a minha agulha aqui e apanhar os dois fios. Olhem ali, desculpem. Olhem aqui, estão aqui os dois fios, olhem. Os dois fios que ficam na agulha, estão a ver? Apanho esses dois fios e ajusto. Agora vamos ao outro lado. No outro lado vou também apanhar os dois fios, estão a ver? E após a malha, ou melhor, antes da malha completa, vou apanhar os dois fios. Aqui está. E vou ajustar. Isto agora aqui faz confusão por causa destes fios. Ok? Já estão no lugar. E vou ajustar. Agora volto a este lado. E vou apanhar os próximos dois fios. Aqui estão eles. Puxo, ajusto, agora vou costurar do outro lado e o procedimento é sempre este. Apanho uma malha de um lado e outra malhinha do outro. Olhem aqui. Tendo o cuidado de não costurar, ou melhor, de não sair da linha que eu estou a seguir, tá bem? Porque senão a minha costura fica enviosada e vai-se notar. Cá está, vou apanhar agora deste lado, sempre a apanhar os dois fios. Veem que eu quando puxo a agulha tenho sempre os dois fios. Ajustar bem, continuar. E vamos fazer assim até ao topo, ou até ao local onde precisamos de costurar. Como veem, a costura vai ficando unida. Olhem aqui. As malhas estão completas lado a lado. É claro que aqui há umas malhas que estão um bocadinho largas, isto depois uniformiza quando o trabalho for bloqueado, mas como veem, a costura não se nota. É como se eu realmente tivesse tricotado o meu trabalho todo de uma só vez. A costura no avesso fica assim, como veem, faz estes nozinhos aqui no avesso, porque são as duas orelhas que eu tenho de um lado e do outro, e eu vou só concluir a costura para verem o efeito. Portanto, volto a apanhar sempre, ter o cuidado de apanhar estes dois fiozinhos. Costurar com estes nozinhos também nos ajuda para evitar que fiquemos com uma parte mais comprida do que outra. Porque como nós vamos nos guiar sempre por os nozinhos, vamos conseguir que o nosso trabalho fique bem costurado no tamanho certo. E cá tem.
Só aqui. Esta parte aqui de finalização também vos posso mostrar, porque por vezes dá-nos jeito em trabalhos que precisemos de finalizar. É só completar aqui a nossa laçada e agora voltamos a inserir nesta malhinha aqui inicial, de onde nós saímos com a agulha primeiro. Isto permite ficar perfeitamente unido aqui esta parte e nem se nota, estão a ver? Então pronto, vou poisar a minha agulha e mostrar. Cá tenho a minha costura lateral invisível. Como disse, há aqui uma malha mais larga, isto depois fica uniformizado quando nós bloqueamos, mas em termos de costura veem que estas duas malhas estão unidas exatamente como aquelas. Praticamente não se nota a nossa costura. Do avesso faz este efeito e depois na próxima aula em que eu vou ensinar a rematar as pontas de fio, ensinarei como esconder esta pontinha de fio que agora temos aqui resultante da costura. Portanto, já sabem, fazer costuras laterais invisíveis requer passos muito simples. Primeiro, utilizar as orelas de costura, que nos facilitam imenso, não só porque nos vão dizer onde colocar a nossa agulha, torna-se mais visível, a nossa agulha vai passar entre essa malha de orelha e a primeira malha completa, que vocês veem aqui no trabalho, não é? Como estão a ver, temos aqui o Vzinho e a minha agulha de costura vai passar aqui, neste sítio, porque aqui são os nozinhos da minha orelha. E por outro lado, como eu vou sempre costurando de um lado e do outro, estes nozinhos vão ficando certos, como veem aqui, e permite que as minhas peças sejam sempre costuradas a par e par. Não aconteça eu chegar ao fim da minha costura e ter de um lado mais tecido do que tenho do outro. Também vos mostrei como fazer ali o acabamento na parte final, duplicando aqui esta malha de cadeia que nos permite terminar a costura de forma completamente imperceptível. E já sabem, não é mesmo difícil fazer esta costura, só ter o cuidado de apanhar os dois fios sempre que ficam entre a malha de orelha e a primeira malha completa do trabalho. Espero que se divirtam muito a costurar os vossos tricôs e que a partir de hoje a tarefa de costurar não seja assim tão complicada. Agora é a vez de aprendermos a costurar o nosso tricô, mas nos topos. Como é que eu consigo unir duas partes do meu tricô, mas assim? Portanto, não vou costurar a lateral, vou costurar aqui, o topo, a parte do início do meu tricô. Esta técnica também é conhecida como grafting e eu vou demonstrar passo a passo como fazer. Desde já, gostava que tivessem em atenção que para fazer esta técnica, para costurar desta forma, nós temos de rematar primeiro o nosso trabalho, embora também seja possível não rematar o nosso trabalho, mas isso fica para uma outra forma de costurar, que é o cerzir. E quando nós apanhamos as malhas, devemos apanhar uma malha completa, apanhando o V da malha. Portanto, como sabem, a malha de meia faz assim estes Vzinhos e nós devemos apanhar esse V. Apanhamos deste lado e depois no outro topo apanhamos o V respectivo. E vamos sempre costurando assim, V a V. Porque se eu apanhar as malhas desta forma, não fica bem, não ficam unidas as malhas deste topo com o outro e vai-se notar aqui uma ligeira imperfeição na nossa costura. Então vou demonstrar como costurar. O normal é utilizarmos esta ponta de fio que temos, mas como as pontas são pequeninas, porque isto são apenas amostras, eu vou ficcionar com um fio novo que eu vou introduzir, está bem? Então, vamos introduzir aqui este fio neste local para fazermos de conta que estou a costurar com o mesmo fio, está bem? E agora vamos unir topo com topo. Ora bom, nós vamos costurar
uma vez deste lado e outra vez deste. Então o meu fio vem dali e eu agora vou costurar aqui nesta malha, neste topo, introduzir a minha agulha e vou introduzir na primeira malha completa que eu tenho. Como viram, eu introduzi a minha agulha entre a malha de orelha e a primeira malha e apanhei o V completo da malha. Atenção que deste lado os V estão ao contrário. Se repararem, o V está virado para mim, está bem? Porque se do outro lado está virado assim, deste lado está virado ao contrário para depois o seguimento ser igual, está bem? Então vou costurar, ajustar o fio. E agora vou costurar deste lado e vou apanhar deste lado a malha completa. Cá tenho eu o V completo. Estão a ver? Estou a apanhar a malha com o V neste sentido. E vou ajustar. Agora volto a este lado, à primeira que eu tinha feito, e vou apanhar o próximo V. Estão a ver? E vou sempre costurando assim e ajustando a malha. Agora vou a este. E atenção que as malhas que eu apanho são mesmo juntinho ao remate que foi feito. Vamos costurando assim e ajustando. Reparam que à medida que eu ajusto, mesmo eu estando a utilizar um fio de cor diferente, o fio desaparece e fica completamente imperceptível, em que as malhas estão todas seguidas. Mas eu vou demonstrar mais um bocadinho, porque quando tiver mais costurado é mais fácil de visualizar. Vamos continuar então a costurar. O procedimento é sempre o mesmo. Desculpem. O procedimento é sempre o mesmo. Uma malhinha de um lado e outra malhinha do outro. Já temos. Vamos apanhar agora deste lado. E agora deste lado. Estão a ver? Sempre assim. Ups, desculpem. Sempre assim. Sempre a apanhar uma malha de um lado e outra do outro. Vamos fazer esta costura até ao sítio onde precisamos de costurar. Se estivermos a costurar um ombro, vai ser a extensão do ombro, de um lado e do outro. Vou só costurar aqui mais um bocadinho. Ter atenção para costurar sempre na malhinha junto ao remate, não andar para baixo, porque senão depois a costura não fica certinha, tá bem? E pronto. Já dá para visualizarem como fica as costuras no topo. Como veem, as malhas ficam completamente certas. Do lado direito parece que eu não tenho costura rigorosamente nenhuma. Estão a ver? E eu usei uma cor diferente na costura, estão a ver que não se nota. Do lado do avesso, a costura fica assim com este aspecto. É uma costura que fica um pouco espessa e um pouquinho dura. Por isso é que existem outros tipos de costuras que eu prefiro, por exemplo, em roupas para bebê ou em roupas para pessoas que tenham uma pele mais sensível, em que esta costura possa criar fricção e possa criar algum incómodo na pele, porque esta costura fica realmente durinha, fica encorpada. Mas de seguida já vos mostro outras formas de costurar que fazem este efeito por aqui e não têm esta costura. Mas pronto, estão a ver como fazer o grafting. É uma técnica extremamente simples de costurar topos no tricô. Tem de ser feita com paciência, não é? As costuras no tricô é um trabalho de paciência, como são todos os acabamentos em qualquer arte e artesanato, mas vale a pena porque fica realmente um resultado excepcional. E cá estou de novo. Querida criativa, tenho a certeza que com estes dois tipos de costura, ou seja, se souber bem estes dois tipos de costura que eu acabei de demonstrar nestes dois tutoriais,
as costuras laterais invisíveis e as costuras no topo, com o grafting, já consegue fazer uma série de trabalhos em tricô sem dificuldade. Mas ainda há mais costuras em tricô. Claro, para outro nível talvez, para outro tipo de trabalhos. Por exemplo, o cerzir. Pode ser muito interessante saber cerzir, desde logo para costurar as biqueiras das meias, que não convém terem costura, não é? Que tenha rugosidades e que possa causar algum atrito ou desconforto na pele, no corpo. Por isso, cerzir pode ser importante para isso, porque cerzir também pode dar-lhe abertura para fazer outro tipo de trabalhos. Eu estou-me a lembrar, há uns modelos muito giros de tapa-fraldas de bebê, em que a parte do entrepernas é cerzida em vez de ter os botões ou em vez de ser costurada. Por isso pode ser muito interessante também aprender melhor a técnica de cerzir. Para além do cerzir, existe um outro tipo de costura que eu adoro, especialmente para costurar ombros, que eu chamo costurar ou rematar, mas o nome técnico dessa forma de rematar e costurar é o remata 3 agulhas. Por isso é que eu deixei para a aula de hoje e não pus na parte da aula dos remates, porque ela no fundo é um remate, mas também costura. Portanto, por isso é que eu a coloquei no conteúdo programático da aula de hoje. Eu vou então passar a demonstrar esses dois tutoriais, do cerzir e do remate a 3 agulhas, para que a querida criativa fique sem qualquer dúvida quanto a costuras e que fique apetrechada com 4 formas de costurar que a vão tornar uma master em costuras de tricô. Então até já! Vamos então agora falar de cerzir no tricô. Para cerzir no tricô, e eu já tive a oportunidade de explicar assim de forma muito rápida, o que é que vamos fazer no cerzir? Vamos unir os topos das duas partes ou das duas peças no tricô, criando aqui, nesta união, uma linha de malhas em meia que vai permitir essa junção, essa costura de forma completamente invisível. Porquê? Porque o que nós depois vamos ter é assim este efeito, como se tivéssemos o nosso trabalho sempre contínuo, sem qualquer corte aqui. Para fazermos este tipo de costura, nós vamos necessitar de uma agulha de tapeçaria para nos auxiliar e, desde logo, vamos ter de unir os avessos das duas partes assim, avesso com avesso, e deixar o lado direito para fora do nosso trabalho. O fio que nós vamos utilizar para cerzir deve vir da agulha de trás. E claro, a peça, as partes das peças que nós queremos cerzir devem estar assim colocadas em duas agulhas distintas, lado a lado, paralelas, e com o mesmo número de malhas num lado e no outro, porque nós vamos cosendo uma malha da agulha da frente correspondendo à agulha de trás, da malha na agulha de trás, desculpe, e portanto isso vai implicar que as malhas que estejam nas duas agulhas tenham de ser no mesmo número. Vamos então ver passo a passo como fazer o nosso cerzido. Desde logo vamos cortar aqui o nosso fio que vem do novelo, deixando assim uma pontinha suficiente para conseguirmos costurar. Vamos introduzir esse fio na nossa agulha de tapeçaria. E agora vamos voltar a colocar as peças na posição que eu já tinha falado, ou seja, avesso com o avesso e os dois lados do direito para fora. E vamos iniciar o procedimento de cerzir. O procedimento de cerzir podemos dizer que tem 3 fases. Uma fase de preparação e depois a fase de cerzir propriamente dita e finalmente a parte da finalização. Vamos então iniciar pela parte da preparação. Desde logo vamos introduzir a nossa agulha tapeçaria
na primeira malha da agulha da frente em sentido liga, como se nós estivéssemos a tricotar uma malha em liga, e vamos fazer passar o fio através dessa malha. De seguida, vamos passar a nossa agulha tapeçaria pela primeira malha da agulha de trás, portanto da segunda agulha, e vamos fazer isto em sentido meia, como se estivéssemos a tricotar em meia. Isto que eu acabei de fazer é a preparação para cerzir. Agora vamos ao cerzir propriamente dito. O cerzir propriamente dito podemos considerar que tem uma espécie de lenga-lenga que nós podemos repetir. E, como eu estava a dizer, tem uma espécie de lenga-lenga. E essa lenga-lenga consiste no meia tira liga, liga tira meia. Ou seja, a primeira parte da cantilena na agulha da frente, a segunda parte da cantilena na agulha de trás. Vamos ver como isto se processa na prática. Vamos introduzir a nossa agulha tapeçaria em sentido meia na primeira malha da agulha da frente, assim. E retiramos a malha da agulha. De seguida, vamos introduzir novamente a agulha tapeçaria na malha seguinte da primeira agulha, mas agora em liga. E mantemos a malha na agulha. Vamos agora para a parte de trás. Inserimos a agulha de tapeçaria em liga e retiramos a malhinha da agulha e, de seguida, vamos introduzir em meia e mantemos a malha na agulha. E vamos repetir isto até termos apenas duas malhas nas nossas agulhas. Uma malha na primeira agulha, outra malha na segunda agulha, ou na agulha de trás. Então vamos lá à cantilena. Meia, tira, liga, liga, tira, e meia. Vou repetir mais uma vez. Meia, tira, liga, liga, tira, e meia. Convém, à medida que vamos fazendo o nosso cerzido, irmos ajustando as malhas, como vocês estavam a ver, estão a ver, já está aqui a formar o cerzido. Convém nós irmos ajustando as malhas e ter sempre o cuidado de não deixar que este fio enlace em torno das agulhas, porque pode provocar segundas malhas e depois isso vai dar dificuldades e vai obrigar a desmanchar a costura. Mais um pouco. Meia, tira, liga, liga, tira e meia. Meia, tira, liga, liga, tira, meia. Meia, tira, liga, liga, tira e meia. Vou continuar a fazer este processo e já regresso para mostrar como fazer aqui nesta parte final. Meia, tira,
liga, liga, tira e meia. Agora que temos apenas as 2 malhas, como eu disse, vamos fazer então a finalização. E fazemos como? Introduzimos em liga a agulha tapeçaria na malha da frente e retiramos da agulha e vamos introduzir em meia a agulha tapeçaria na agulha de trás e retiramos a agulha. Ficamos com a costura feita. Agora é só rematar estas pontinhas e temos o nosso cerzido completamente feito. E como podem ver, não se nota, eu fico com a continuação do meu trabalho de forma totalmente perfeita. Isto depois uniformiza melhor quando se bloqueia, mas estão a ver que fica a continuação do nosso cerzido de forma muito uniforme. Isto é especialmente usado quando fazemos biqueiras das meias, exatamente para aqui não haver nenhuma costura que crie fricção. Espero que tricotem muitas amostras pequeninas. Agora vou-vos demonstrar uma forma de costurarmos os topos do nosso tricô, mas ao mesmo tempo que rematamos. Este é um tipo de remate que eu não falei na aula de remates por ser mais adequado falar dele nesta aula sobre costuras. É o conhecido remate com 3 agulhas ou o costurar ao rematar. Como é que vamos então fazer este remate e esta costura nos topos do nosso tricô? Para nós conseguirmos fazer este tipo de costura e de remate, é necessário que uma das partes do nosso trabalho esteja numa agulha e a outra parte esteja noutra. Uma das partes, naturalmente, o fio foi cortado e a outra parte ainda tem o fio por cortar, que é aquele que nós vamos utilizar para fazer a costura. Vamos colocar o direito virado para o direito, portanto eu vou ter que fazer assim. Os meus avessos ficam para o lado de fora e o lado direito fica para dentro. Isto porquê? Porque eu vou fazer uma costura e ao fazer esta costura com remate eu vou ficar aqui com uma linha de malhas de remate que não vai ficar bem naturalmente o lado direito do trabalho. Portanto, eu vou ter o cuidado de virar os avessos para fora e o direito do trabalho para dentro, antes de fazer esta costura. De seguida vou ajustar bem as minhas agulhas, tenho o fio que vai ser usado para costurar, que normalmente deve vir da agulha de trás, e agora vou necessitar da terceira agulha para conseguir fazer o meu remate com 3 agulhas. Este remate é nada mais, nada menos do que o remate com malha acavalada, em meia, mas eu vou tecer ao mesmo tempo esta malha com aquela e depois, de seguida, teço as 2 próximas e, finalmente, vou acavalar a primeira malha sobre a segunda. Portanto, vou costurando e, à medida que vou acavalando as malhas, vou rematando. Então, vamos lá à parte prática, que é sempre mais fácil. Vou introduzir a minha agulha em sentido meia na primeira malha que eu tenho aqui, na primeira agulha, e em sentido meia também na segunda agulha. Estão a ver como fica? Fica assim. Agora, eu vou demonstrar com a técnica continental, mas podem fazer à portuguesa, com o fio ao pescoço, mas é mais fácil costurar assim com o fio na mão. Agora vou enlaçar o fio em volta da minha agulha e passar na primeira malha e na segunda malha. Estão costuradas. Vou retirar estas 2 malhas costuradas da agulha e ajusto. Vou repetir o que eu acabei de fazer nas próximas 2 agulhas. Costurar a primeira, a segunda, passar o fio
passar a primeira malha, a segunda malha e agora é que vou retirar da minha agulha. Como veem, eu agora tenho aqui duas malhas, certo? Então, uma destas malhas, que é a primeira, vai ter de ser acavalada. Então, uma destas minhas agulhas eu vou usar para levantar esta malha e acavalar sobre a segunda. Agora vou repetir sempre este procedimento até concluir, até não ter mais malhas. Já tenho novamente mais duas malhas costuradas, retiro da agulha e agora de novo acavalar a malha. E vou fazendo sempre assim. Chama a atenção para quando acavalarem as malhas, não apertarem demasiado o fio, que é para este remate não ficar muito apertado, está bem? Porque senão depois a vossa costura fica um bocadinho franzida, digamos assim, um bocadinho enfolada, não fica plana e com a flexibilidade que deve ter, está bem? Portanto, não apertem demasiado. E quando trabalham estas duas malhas, façam com calma, tirem uma de cada vez, como eu estou a fazer, porque se quiserem passar o fio nas duas ao mesmo tempo, principalmente se ainda não tiverem muita prática, pode-vos acontecer caírem malhas das agulhas e por aí fora e depois dificultar o vosso trabalho, está bem? Portanto, façam com calma. Outra coisa que eu recomendo é fazerem este remate com os braços apoiados numa mesa e com o vosso trabalho apoiado numa mesa, porque isso vai permitir que o peso do trabalho, especialmente se estivermos a falar de uma camisola, não é? Que é mais pesado, que o peso do vosso trabalho não vos dificulte manusear as agulhas, está bem? São apenas truques que vocês podem utilizar e que facilita este método de costurar. Claro que quando estiverem habituadas em qualquer sítio conseguem fazer esta costura, está bem? E pronto. Cá temos o nosso remate com 3 agulhas, ou costurar ao rematar. Eu vou mesmo concluir, porque já estou praticamente a terminar a minha amostra. Portanto, vou mesmo concluir para vos mostrar como fica. Cá temos concluído. Para finalizar, convém passar este fio novamente aqui por dentro e ajustar. Estes depois serão rematados posteriormente. E cá temos. O nosso remate do lado do avesso fica assim. Fica muito menos espesso do que quando fazemos o grafting, está bem? Portanto, fica diferente, fica uma costura muito mais maleável e com muito menos alturas. Estão a ver a diferença? Isto é a altura neste tipo de costura. No grafting, a altura é esta. Nota-se bem a diferença, onde passou ali o fio. E do lado direito, vocês ficam com este acabamento, em que têm as malhas todas certinhas, umas com as outras, como estão a ver, e ficam com este vinco perfeitinho no vosso trabalho. Eu adoro esta costura para ombros. Eu utilizo muito esta costura quando faço a costura de ombros. Até porque quando estou a costurar, eu costuro um ombro, depois remato a parte do pescoço e costuro o outro ombro. Faço tudo uma só vez. Gosto muito desta costura, especialmente porque é muito maleável. Estão a ver que é mesmo maleávelzinha e dá um acabamento muito bonito. Esta é, portanto, a costura do remate com 3 agulhas. Bem, querida criativa, confesso que estou um bocadinho em pulgas para ver as vossas amostras tricotadas e a experimentar este tipo de costuras. Certamente que a partir da aula de hoje as costuras não vão ser mais um problema para si. Como eu disse há pouco e volto a repetir, essenciais mesmo são as primeiras duas, ou seja, as costuras laterais invisíveis e o grafting ou as costuras no topo das peças.
Se souber bem essas duas, já fica completamente apetrechada para poder tricotar muitos modelos e sem dificuldades. Mas se quiser ir mais além, então ainda pode explorar o cerzir, que como viu também não é assim muito complicado. Exige alguma prática, sim. Nos inícios pode causar algum desafio, pode ser um pouco desafiante, mas não é difícil e permite, como eu disse, costurar determinado tipo de peças em que é necessário não ter costura, e como tal o cerzir é de facto uma excelente opção nessas situações. Para além disso, tem também o remate com 3 agulhas, ou o costurar ou rematar, que eu pessoalmente gosto imenso e que é um bom substituto do grafting. Faz na mesma aquele risquinho para marcar o ombro, mas a costura é extremamente maleável e muito mais confortável, como pôde ver bem pelo tutorial que eu demonstrei. A aula de hoje, então, está mesmo a terminar. Agradeço-lhe mais uma vez por ter estado desse lado a assistir. Na próxima aula, a última deste módulo, vamos concluir os acabamentos e, claro, o nosso módulo de programa online de agulhas mágicas, o básico no tricô e um pouco mais. Então vejo-a na próxima aula, querida criativa. Um grande beijinho e grata por assistir.